A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Há algo da parte de Deus a ser liberado hoje para a sua vida. Vamos falar hoje da vida de oração de Jesus. Jesus orava. Jesus buscava ao Pai. Jesus orava. E quando ele orava, coisas aconteciam. E ele deixou para nós um exemplo. E hoje nós vamos ver o quanto Jesus orou. Nós devemos orar. E nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo enquanto nós oramos. Por isso, vamos começar orando, amém? Senhor, nós voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor nessa manhã, porque nós cremos no poder da oração. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos que quando nós oramos, coisas espirituais acontecem, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem por meio da oração. Senhor, eu creio que hoje essa palavra vai nos levar a um novo nível de entendimento acerca da oração, acerca de trazer as coisas do alto para a terra, de vermos o espiritual se movendo, de vermos as coisas extraordinárias se movendo de uma forma gloriosa e poderosa nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E hoje então eu quero mostrar para vocês como Jesus orava e como ele investiu tempo orando, tempo gasto em oração, em todos os aspectos, em todos os momentos. Você vai ver do início do seu ministério até o fim dele, né? Você vai ver Jesus orando, Jesus buscando o Senhor, Jesus de fato tendo uma vida de oração. E a primeira menção aqui de oração que nós vemos na vida de Jesus está ali no batismo, que diz que ele orou. E nós estamos agora falando do livro de Lucas. E o livro de Lucas mostra Jesus como o Filho do Homem. Então, vários aspectos humanos é retratado nesse livro. Você vai ver, por exemplo, no livro de Lucas, a narração do nascimento de Jesus é bem intensa, bem grande, mostrando realmente cada passo, o que aconteceu até a vinda de Jesus. A própria genealogia de Jesus, você vai ver que vai até Adão, entende? Então você vai vendo também Jesus se preocupando com todos os homens, de todos os tipos, sejam eles pobres, ricos, crianças, todos os tipos de pessoas respeitadas, pessoas também ali que estavam à margem da sociedade. Jesus estava se preocupando com todos os homens, mostrando o coração compadecido por todos, por toda a humanidade. Então, aspectos de homem, nós vemos aqui no livro de Lucas. Ele é chamado como o Filho do Homem, não é? E então nós temos também a vida de oração de Jesus, que é a prova da dependência do Pai. Então, quando nós vemos Jesus orando, ele está, na verdade, em outras palavras, nos ensinando uma vida de dependência. Então, lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: E aconteceu, a ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Aleluia! Glória a Deus. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me compraz. Veja, se o céu abriu enquanto Jesus orava, nós cremos que hoje oramos, não para os céus se abrirem, mas porque os céus já estão abertos sobre Jesus, porque Jesus já orou. Hoje nós oramos apenas para nos apropriar. Então, os céus já estão abertos sobre Jesus. E se nós estamos em Cristo, estamos em Jesus, então os céus também estão abertos para nós. Quantos creem, diga amém. Então, eu creio nisso. Eu creio que
que de fato os céus estão abertos sobre você, Fábio. Os céus estão abertos sobre você, minha esposa linda, a Silvia. Os céus estão abertos sobre você, Érica, em nome do Senhor Jesus, porque Jesus orou e os céus se abriram, né? E o Espírito Santo veio. Então veja, os céus estão abertos. O Espírito Santo já veio sobre nós. E nós apenas hoje oramos na fé de que já está aberto para nós. O céu já se abriu para nós porque Jesus orou. Aleluia. Sabe, Jesus abriu as portas. Hoje nós apenas, pela oração, nós nos apropriamos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, Jesus orou no batismo, o céu se abriu e ele ouviu a voz de Deus. Então, quando nós oramos, nós temos a oportunidade de ver as portas abertas sobre as nossas vidas, as portas se abrindo, a gente ora e a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve o Senhor falando conosco. Então essa é a maneira pela qual nós agimos nessa terra, por meio da oração. Oração é fundamental, é muito importante, ok? Então Jesus também tinha seus momentos de oração. Um deles era a sós com o Pai, né? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 42, diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Então, ele saiu para um lugar deserto para orar. Mas quando ele terminou a oração, ele sabia para onde ele tinha que ir. Então, a oração é, na verdade, uma oportunidade que nós temos de sermos direcionados pelo Senhor. Então, o fato de Jesus ir na oração, depois que ele saiu, ele já voltou e falou: vamos para tais cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Então, ele tinha percepção espiritual da onde ele deveria ir, do que ele deveria fazer. Por isso nós oramos. Por isso é tão importante nós orarmos. Porque a oração nos dá a oportunidade de termos aquela convicção, aquela direção, aquela certeza de rumo, de caminho que nós devemos trilhar, né? Lá em Lucas 5, versículo 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então Jesus tinha o seu momento a sós. Você e eu precisamos ter esse momento a sós. Tempo em que você está com o seu Pai, orando. Porque oração é, na verdade, um relacionamento. Concorda comigo? Então, imagina só, eu não te conhecesse, te convidasse então para estar aqui comigo, e então você sentasse aqui ao meu lado, e eu ficasse olhando para você, você olhando para mim, e aí eu olhava para você, você olhava para mim, e se nós não falarmos nada, nós não vamos nos comunicar. E onde não há comunicação, também, de fato, não há o quê? Conhecimento. Então, quando eu sento com você e pergunto acerca da sua vida, e você então responde, e você pergunta a respeito da minha vida, e eu respondo, nós estamos então estabelecendo um relacionamento. E então esse relacionamento vai se tornando ainda mais forte, mais forte, mais forte. E à medida que nós andamos juntos, mais nos conhecemos. Então esse momento a sós é um momento de nós conhecermos mais de Deus e sermos também conhecidos. E o Senhor, de fato, ministrar a nós e nós recebemos o Senhor. Isso é muito importante. Então, na verdade, oração é um estabelecimento de um relacionamento com Deus. Então, com certeza, hoje, depois de quase 20 anos de casado, né? E aí eu posso dizer aí, talvez 25 anos, 26 anos que eu conheço a minha esposa, né? Então, hoje eu conheço muito mais. E ela me conhece muito mais. Concorda? Porque o tempo de convivência, o tempo de estarmos juntos, produz, com certeza, esse relacionamento. Oração é relacionamento. É relacionamento com Deus. Nós precisamos ter esses momentos a sós com o Senhor. E aí, essa madrugada, nos fala por volta das 3 da manhã, Jesus gostava de orar. E a Bíblia também nos ensina um princípio muito importante, né, irmãos? O pai que te vê em secreto
também te recompensará. Entra pro teu quarto, fecha a porta. Tem momentos em que você vai pro secreto e ali você vai receber da parte de Deus. Você vai ser recompensado pelo fato de você querer estar com Ele, você se relacionar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Também havia uma oração aqui pela madrugada, aqui antes da escolha dos discípulos, lá em Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E depois dali ele escolheu os 12. Ou seja, antes dele escolher os 12, ele foi orar. Sabe, antes de você escolher um caminho, vá orar. Antes de você tomar uma decisão, vai orar. Mesmo que seja necessário passar a noite inteira ou alguns dias orando, até que você tenha percepção, você tenha clareza de qual escolha você deve tomar. Qual caminho você deve seguir. Jesus fez isso. Então isso para nós é um exemplo. Então nós estamos aqui para não fazer as nossas escolhas, mas nós estamos aqui para fazer a escolha do Pai. O que Deus tem para mim? Eu quero escolher o que o Senhor quer o que o Senhor quer para mim. São escolhas de gente que entendeu que a melhor escolha não é a sua, é a de Deus. É o que Deus escolheu para nós, é o melhor. Jesus fez isso. Ele procurou saber, Pai, qual dentre esses que eu tenho que chamar? Quais são esses que devem estar andando ao meu lado no ministério? É isso que Jesus fez. E é para nós um modelo, um exemplo. Bom, antes também de Jesus falar da sua morte, ele também estava orando. Lucas 9, versículo 18 diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem diz às multidões que eu sou? E ali começa então uma conversa e Jesus então anuncia que ele está partindo. Então Jesus, antes de falar algo muito importante, uma decisão que envolvia a vida dele, ele estava antes orando. Ele estava buscando o Senhor, até mesmo para falar, até mesmo para liberar algo que era muito sério, inclusive, muito impactante. Ele estava o quê? Ele estava orando, ele estava buscando o Senhor, até para a maneira como ele deveria falar. Também Jesus orava junto com os discípulos. Lá em Lucas capítulo 9 também, versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Foi aqui no monte da transfiguração que Jesus chama os discípulos, alguns, Pedro, Tiago e João, para estar orando com ele. Então veja, há momentos que Jesus orava a sós. E esse momento é importante. É um momento em que eu paro para ter o meu momento com o Senhor. Entende? Mas tem um outro momento em que eu chamo pessoas próximas de mim para orar comigo. E você vê que há uma manifestação gloriosa do poder de Deus aqui. Aqui a vida de Deus se manifesta de uma forma tremenda. O rosto de Jesus, ele se transforma, ele dá um brilho diferente. Então, um êxtase espiritual, Então, há poder quando você se reúne para orar com outros. Quando você está junto com outros. Mesmo seja Pedro, Tiago e João. Mesmo sejam 4 ali apenas. Mas ali houve, então, a manifestação de Deus. Entende? Então, é importante que você, em alguns momentos, também chame também pessoas para orar junto com você. É muito importante. Para que você possa ver e perceber o mover de Deus junto com os seus irmãos, Um outro momento em que Jesus, então, ele vai ensinar sobre oração para os discípulos, ele está, antes disso, orando, Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes,
Dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então aqui nos mostra a importância de nós insistirmos. Não é por acaso que isso aqui está aqui. Com certeza a insistência mostra um desejo, mostra um objetivo, um alvo, e mostra também uma fé. A sua perseverança em crer, a sua perseverança em acreditar e continuar pedindo, isso mostra de fato a sua fé para Deus. E aí o texto continua dizendo, um texto bem conhecido, que você, claro, primeiro tem a oração do Pai Nosso, vem essa parábola, e aí agora: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Uau! Então, aqui Jesus está ensinando a orar, ensinando a pedir. Tem hora que eu vou pedir, tem hora que eu vou buscar, tem que vai só aumentando, tem hora que eu vou bater. Mas como nós falamos esses dias sobre o cego de Jericó, né, você precisa ouvir essa palavra se você não ouviu, né, acerca do clamor, a fé que clama e que produz milagres. Né? Tem hora que você pede, tem hora que depois você busca, tem hora que você bate na porta, mas tem hora que você clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E isso tudo é oração. E eu creio que milagres acontecem, né? Mas qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E veja, se ele deu o Espírito Santo, que é o mais glorioso, o próprio Deus em nós, imagina as outras coisas nessa terra. Né? São muito pequenas, né? Comparadas àquilo que já deu de maior, de mais glorioso, que é o próprio Espírito Santo em nós. Isso é graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Então Jesus, antes de ensinar, ele estava também orando. Aleluia. Um outro texto que Jesus também ensina, está lá em Lucas também, isso tudo está no livro de Lucas, mostrando a importância e o valor da oração, né? Está em Lucas capítulo 18, versículo 1, que diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer, desanimar. Isso é o que Jesus está ensinando. E aí ele conta então essa parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja, às vezes parece demorado. Às vezes parece que a sua oração não está sendo respondida. Mas deixa eu te dizer, você tem um Deus
que é juiz, mas é um juiz santo, justo, fiel. É um Deus bom, é um Pai amoroso, que ouve a sua oração e vai julgar a sua causa. É isso que a palavra de Deus nos mostra, é isso que você precisa crer. Que Deus vai julgar a sua causa e dele vai ouvir a sua oração em nome do Senhor Jesus. Mais à frente, versículo 9, diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos e por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, a minha oração pode ser respondida porque eu sou bom. Porque eu sou melhor do que esses. Eu não tenho essas práticas erradas. Então o Senhor está gostando de mim, então o Senhor vai me responder. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uau, muito bom. Na cabeça dele, ele achava que agora, porque ele faz todas essas coisas, ele então agora pode ser justificado. Ele pode agora ser atendido, porque ele faz as coisas certas. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este, que é o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o fato de você ir até o Senhor, não confiado em si mesmo, mas confiado nele, isso é se humilhar. E quem se humilha vai ser exaltado. Quem persiste orando, crendo, não confiado em si mesmo, não chegando lá: Senhor, quanto tempo tenho estado fiel na tua casa e nada ainda aconteceu. Me dê isso, me dê aquilo, faça isso, porque eu sou uma pessoa fiel. Não, não é assim. Nós só podemos chegar diante de Deus baseado na fé. Agora deixa eu te dizer, você não é um fariseu, eu espero que não seja, e também não é um publicano, não é? Nós que conhecemos a Cristo, agora nós somos filhos. Então agora nós não somos também pecadores. E nós recebemos, não porque somos bons, e nem porque simplesmente nós dizemos que nós somos pecadores miseráveis. Não, não. A nossa postura hoje é como filho. Senhor, nós confiamos no Senhor como nosso Pai. E nós como filhos chegamos. Mas por que nós chegamos? Confiados em nós mesmos? Não, jamais. Mas confiados no amor, na graça do Senhor de ter entregue Jesus. Com base em Cristo. Porque eu criei em Cristo, agora eu sou filho. Como filho eu sou herdeiro, eu tenho herança. Não tem nada a ver com o que eu fiz ou faço, tem a ver com o que ele fez na cruz. Então eu me aproprio, eu recebo pela fé aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu agora me aproprio como filho das bênçãos que Deus tem para a minha vida. Isso é, de fato, aquele que já teve revelação de quem ele é em Cristo Jesus. Então somos filhos, temos um Pai e nós recebemos abundantemente. Aleluia. Também Jesus nos ensina a oração de vigilância, né? Lá em Lucas 21, versículo 36, diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder. O que essas coisas têm que suceder? É a grande tribulação. É o governo mundial do anticristo. Né? Não dá tempo de eu mostrar aqui esse texto, mas aqui está dizendo que para que você não tenha esse dia sendo como um laço para a sua vida, enquanto alguns vão ser arrebatados. E você vai ficar. É melhor então que você vigie, orando, tendo uma vida de oração. Por isso é muito importante você ter uma vida de oração. Porque oração é você manter o seu coração nas coisas dos céus, nas coisas do alto. A oração, ela é fundamental, ela é muito importante para nós.
Também lá em Lucas 22, 32, diz assim: eu, porém, roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus também orou pelos seus discípulos. Não é? Nós vemos isso aqui em Lucas, mas vemos também em João, capítulo 17, Jesus orando pelos seus. Jesus está em todo o tempo realmente orando. Então nós também oramos pelos outros. Nós oramos pelos discípulos. Nós oramos para aqueles que estão perto de nós. Né? Também Jesus ora pelo propósito de Deus, para que a vontade dele fosse feita. Né? Lá em Lucas 22, 41, diz assim: ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, em um momento de oração, um momento de um clamor. Olha a força que Jesus estava aplicando aqui. Olha a intensidade que Jesus estava na oração. Na oração. Então há momentos de orações intensas. Há momentos de orações para entender a vontade de Deus, que às vezes vai ser orações intensas. Jesus passou por isso. Mas elas são importantes. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, para permanecermos de pé, nós precisamos de orar. Eu vim aqui para dizer isso para você: nós precisamos orar. E aí você vai ver, no final da vida de Jesus, ele também estava orando. Lá em Lucas 23, 34, contudo lhe dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançavam sortes. Versículo 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Ou seja, até a sua morte, seu fim, foi um clamor, foi numa oração. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Nós precisamos orar. Eu e você precisamos aprender a orar, a ter um coração para o Senhor, para as coisas dos céus. Sabe qual que é a prova de que você depende de fato de Deus? É de fato a sua oração. Se existe o termômetro para medir a temperatura, existe também o dependenciômetro, aquilo que mede a nossa dependência de Deus. E o que mede a nossa dependência de Deus? É a nossa oração. Agora, não estou falando de oração vazia. Quem ora pouco, na verdade, é porque está dependendo pouco. Quem ora muito é porque você depende muito. Se para tudo você ora, então você está no caminho certo. Mas não uma atitude religiosa, porque isso também não agrada a Deus. Quando você faz religiosamente, quando você faz só para cumprir uma obrigação, você ora pelo o alimento apenas por uma obrigação religiosa, você ora pela manhã: Senhor, abençoa meu dia, só de uma maneira religiosa, você nem está aplicando fé nisso que você está fazendo. Ou no final do dia, quando você ora: Senhor, obrigado por esse dia, e você faz simplesmente por uma questão de costume, de uma maneira religiosa, também não faz nenhum sentido e nenhum valor, e não toca as coisas dos céus, e não traz as coisas dos céus para a terra. Você sabe, o que faz diferença é uma oração genuína, é uma oração verdadeira, que você faz com intensidade, que você faz com o coração para o Senhor. Quando você se volta para o Senhor, você aplica o seu coração, você está orando assim, aí crendo em Cristo, crendo que é por causa do sangue de Jesus, você tem acesso até o Pai. Então você está acessando as coisas do Espírito. Entende? Por isso que às vezes a pessoa: eu oro e não acontece, ou eu oro e eu não percebo. Veja, às vezes é só uma oração vazia, ou é só uma oração para comprar a bênção de Deus. Nossa, se eu orar aqui 1 hora, então dessa vez Deus vai me ouvir, porque eu orei 1 hora. Peraí, não, Deus pode ouvir uma oração de 1 segundo. Você pode apenas dizer: Jesus! E algo acontecer. Uma palavra. Entende? Então não é o muito falar, mas é o coração aplicado. É a disposição em orar, em estar diante do Senhor. Quem sabe acordar mais cedo para orar. Entende? Às vezes você deixa para o final do dia o seu momento de oração, e ali, já cansado, você não ora como deveria orar.
Mas quem sabe você possa priorizar e dizer antes de qualquer coisa, antes de eu começar meu dia, eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou acessar as coisas espirituais. E eu vou ver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha família, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora nós oramos para que o Senhor nos ajude a orar. A nossa oração é para que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, porque a tua palavra diz mesmo que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede em nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós não sabemos nem como orar, por isso ajuda-nos a orar, ajuda-nos a interceder, ajuda-nos hoje, Deus, até uma vida de oração, de uma construção de um relacionamento íntimo com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a tua voz, o teu Espírito enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos, enquanto nós adoramos. Ó Espírito de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas e nos faz ser homens e mulheres de oração, que oram. Como o Senhor disse que o Senhor vai transformar a sua casa em uma casa de oração. Dá-nos essa graça de vivermos, de fato, essa realidade espiritual, onde nós vivemos para o Senhor, onde nós queremos o Senhor, onde nós desejamos o Senhor. Por isso, Senhor, ministra os nossos corações, enche-nos da fé e da importância e do valor, da revelação, do valor de orarmos e buscarmos a face do Senhor. Porque cremos que há poder quando a igreja ora, há poder quando nós reunimos para orar, há poder quando nós oramos em concordância, há poder espiritual na unidade. Por isso, Deus, oramos a Ti, para que o Senhor nos ensine a orar, para que o Senhor nos ajude a orar, para que possamos sempre ter uma vida de oração, para que possamos escapar das tentações, escapar das coisas que estão por vir ainda, a grande tribulação, porque nosso coração está conectado com as coisas dos céus. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado seu coração. E quem sabe você pode separar um pouquinho mais de tempo da sua vida para orar. Vale a pena. Você não vai perder nada orando mais. Ore com fé. Ore com a motivação correta. Ore confiado no sangue de Jesus, na graça de Deus. E com certeza você vai experimentar de milagres, de uma vida espiritual abundante. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês. Não deixe de orar por mim, na minha casa. E não deixe de compartilhar. Com certeza outros vão ser abençoados também. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço.